Eu tive chamados assim para entrar dentro da corrente mediúnica desde os 14 anos de idade. E sempre fui negando, justamente porque eu queria viver a minha vida, né? E hoje eu tenho, mesmo no meu terreiro, no chão de Jorge, e tanto na cova não se fala, nem se fala, só entra maior de idade. Agora no chão de Jorge eu peço para que seja maior de idade. A gente tem uma Indumbi lá que é a estagiária, né? Que é menor de idade, mas com a permissão dos pais, né? Tem todo o termo lá assinado. Mas eu peço que seja maior de idade, porque tem que experienciar ser adolescente, tem que ser criança, você tem que viver a vida e tal. Se quiser participar com seus pais, você pode ir lá, ficar lá e não tem problema. Né? Então, você precisa mergulhar nesse universo, mas nada de cobrança. E eu fugia muito. 14 anos já fui chamado, com 16 fui chamado de novo. Aí foi onde que eu me afastei. Falei, não, não quero isso não, tal. Aí eu tirei carta. Aí toda hora eu batia o carro. Assim, parado, pau, bateu em mim. Pau, tudo batia em mim. Falei assim, mano, não é possível. Eu tô para-raio de negócio, agora para-raio de batida. Aí vai lá no terreiro, né? Falei assim, vou benzer uma guia, pedi pra um preto velho benzer a guia. Mandei o preto velho benzer a guia. Quando volta com um recadinho. Você tem que trabalhar. Aí não teve jeito. Daí pra frente eu comecei a frequentar vários tipos de locais, até eu me encontrar de fato na casa onde eu nasci. Né? Ah, que maravilha, que maravilha. É realmente essa caminhada, né, da gente encontrar uma casa bacana e tal, é algo bem difícil, acho que pra todo mundo, né? Todos os macumbeiros, né? A gente passa por tanto lugar esquisito, vê tanta marmota, vê coisas assim, outras coisas que impressionam também, claro que não é só marmota, né? A gente vê muita coisa interessante também. Muitos causos estranhos. Sim. E eu acho que são esses causos aí que também vão dando mais fé pra gente continuar a nossa jornada. Mas assim, na real, assim, é muito legal escutar essa história de Umbanda, mas eu vim aqui pra falar sobre Quimbanda com você. Pois é. Quimbanda foi tardia, né? O curioso, assim, que a minha, eu falo assim, todo mundo fala assim, mas só Umbanda não dá pau com a Quimbanda, não dá divergência, né? Choque de egrégora. Eu falei assim, não, cara, porque a minha Umbanda é praticamente uma Quimbanda, cara. A minha Umbanda era a vivência de macumba de chão mesmo, não é essa coisa que a gente vê hoje em dia, que tá sendo vendível em livrinho, totalmente latada, pasteurizada. Eu dou cursos, mas assim, não é o que o curso vende, é uma vivência pé no chão, ali com as entidades o tempo todo. E quando eu assim, nunca tive intenção de estar na Quimbanda, nunca passou pela minha cabeça. A Umbanda pra mim estava suficiente, completa. Até que um dia eu acordei no meio da noite, virei pra minha mulher e falei assim, Gati, eu vou me iniciar na Quimbanda. Você tá doido? Da onde você tirou isso? Falei assim, o Rompimato acabou de aparecer aqui pra mim e falou assim que eu tenho que me iniciar na Quimbanda. O caboclo de Umbanda, que é o meu chefe de coroa. E falou, você precisa de ferramentas que só a Quimbanda vai te dar e você precisa disso também pra sua Umbanda. E cara, foi assim, muito custoso para aceitar essa situação, porque você tem todos os dogmas assim para você romper e tudo mais. E depois que você rompe, você percebe que na verdade não mudou em nada, né? Não muda nada, é só a sua cabeça que estava condicionada de uma forma totalmente enviesada. E aí eu falei assim, beleza, tá, vou me iniciar na Quimbanda. Legal, mas com quem? E agora, com quem? Porque, cara, terreno de um Quimbanda é mais bagunça que a Umbanda. Você não sabe quem que é de real, né? Você não sabe quem é de verdade. E aí eu comecei a pesquisar quimbandeiro. Comecei a ir atrás, ver o discurso, ver entrevista, ver as posturas, perguntar para filhos, iniciados. E fui pesquisando. Até que chegou num ponto que eu encontrei o Tata Camochinzila, da cova de Cipriano Feiticeiro. Ele já tinha feito um review de um livro que eu tinha lançado, o Exusada. Todo mundo tem assim, é um puta livro de Exu. Cara, não é. É um livro mais brincalhão, mais lúdico, né? A gente fala que é um bestiário de Exu, né? Pra leigo mesmo, pegar ali, tem uma fala bem lúdica. E eu falei assim, cara, deixa eu ver aqui o que esse cara tem pra falar. E aí o Tinhoso, né, meu obsessor de estimação, que eu falo, que é o Tiriri, ele virou e falou assim, é com esse cara que você vai se iniciar. Cara, não me deu nem opção, cara. Ele falou, você não... Eu falei, meu, nem sei quem ele é, não sei a história de vida dele. Ele falou assim, mas eu sei, é com esse cara que você vai iniciar. Aí o cara lá de Angra, tal, nunca tinha conversado com o cara, daí vai lá, aquela cara de pau. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Tata? Até recomendo pra vocês, gente, que quando vocês vão falar com alguém, um Tata de Quimbanda, fala, boa noite, bom dia, tudo bem? Eu me chamo tal, olha, moro aqui, tô com interesse. Fale, né? Não fala assim, quero saber da iniciação. Né? Não.
tem um diálogo. E eu comecei a conversar, falei do meu interesse e queria conhecer melhor e tal. Ele foi muito solícito. E a gente foi trocando ideia e tal, até marcou a iniciação. Demorou uns 6 meses pra gente começar nesse percurso aí, até eu acertar tudinho que eu queria acertar. E, cara, quando eu cheguei lá, eu já fui direto pro sacerdócio. Justamente por causa da bagagem que eu carregava, né? É até uma coisa que espantou todo mundo na época, a mim principalmente. E fomos pro sacerdócio, mas parecia que eu tinha nascido na Quimbanda, que eu já sabia, já era a minha vida, já era a minha rotina. Tava em casa. Tava em casa, totalmente em casa. Totalmente Que em maravilha. casa. E assim, você falou que a sua Umbanda, ela é bem parecida com macumba mesmo, né? A gente tá falando de tipo um culto mais ligado tipo a macumba carioca ou um outro tipo de macumba tipo do Espírito Santo, tipo uma vibe meio calundu, cabula, então, qual é? Existe um mito promulgado aí pelas mídias, que é basicamente a mídia de macumba na época era uma mídia carioca e uma mídia fluminense, né? Principalmente de Niterói. Sim. Porque, de certa forma, era a capital. Gazeta da Tarde, né? Então tem uma monopolização da fala carioca dentro da macumba. Só que não existe só macumba lá, né? Quando a gente pega alguns escritores, até o Diamantino fala muito sobre isso, né? Você vê que tem macumba em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Então a macumba, de certa forma, era o que sobrou ali do calundu, da cabula, e que foi gerando dessa miscelania de formas de praticar umbanda ou outras práticas que eles chamavam. E a minha casa é mais ou menos isso, né? Tem a Federação Umbandista do Grande ABC, ali, que é do pai Ronaldo Linares. A nossa casa, lá era afiliada número 2 da federação, para ter uma ideia da antiguidade. Só que ele já vinha de outras casas. O fundador da casa, que hoje já é desencarnado, ele já vinha de uma casa feita pela mãe dele, e a mãe dele já tinha sido feita pela avó, ou seja, pela, né, mãe dela. Então, quando você começa a contar essas datas, dá, cara, muito antes do início do século XX. Dá muito antes. E já era Umbanda. Eles já falavam Umbanda mesmo, né? Sempre aquela região ali de Santo André. Então, a Umbanda que a gente praticava era uma Umbanda muito de chão. Era uma Umbanda muito popular, muito de família, né? No começo tinham as entregas, tinham os cortes, que isso foi sendo retirado com o passar do tempo devido ao público, né? Aí foram proibida a bebida alcoólica, foi proibida a vela preta, mas tudo isso existia dentro da liturgia da casa. E a prática era assim. Para começar, o que diferenciava a Umbanda, né, moderna da Quimbanda? Não tem gira temática na macumba. Na Quimbanda não, na macumba. Não tem gira temática. Você chega lá, vai incorporar preto velho, caboclo, exu, pombogira, né? Vai aparecer até, sei lá, até o espírito da Xuxa lá. Exatamente, meio, né? é isso. Vai aparecer quem tem que aparecer. Sim. Na nossa casa era assim. Não tem gira temática lá. No São Jorge tem. Né? Mas na Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, que chamava Templo Mamãe Oxum antes, isso é outra questão que a gente teve que mudar de nome por causa de perseguição. Então acabou que era um macumbão. Então eu chegava lá, quem que vai tocar hoje? Cara, vai tocar pra quem tiver que vir. Meu Exu cansou de vir em gira de direita. Cansou de vir. Né? E daquele jeito, ele vinha, sentava, o Tiriri, ele gosta muito de ficar sentado. Ele sentava, pegava o charutão, metia na boca, reclamava porque tava bebendo água, xingava meio mundo, expulsava as pessoas do terreiro no grito, né? Mas ficava lá na dele, né? Trabalho de branco, sem paramenta. Qual é o seu Exu? Meu Exu é o Tiriri da Calunga. Tiriri da Calunga, que maneiro. E aí ficou lá trabalhando no meio dos preto velho, dos caboclos, né? Tudo assim, normal. Então, é isso que diferenciava a macumbão mesmo. É muito interessante, é muito legal conversar com uma pessoa que conhece uma macumba num viés histórico, sabe? Porque hoje em dia a gente vê que a maioria das vezes quando a gente escuta falar sobre quimbanda, a macumba e tal, as pessoas desconectam bastante, né? Sendo que não dá pra desconectar a história da macumba com a história da quimbanda. Não. E da umbanda também, é tudo ali, anda juntinho, até mesmo do candomblé. É a história do Brasil, né? A história é importante do Brasil, entender a história do nosso E é muito legal, porque faz muito tempo assim que eu não vejo um Tata falar sobre calundu, né, sobre a cabula e tal. E eu falo assim, tipo, cara, acho que se vacilar, acho que eu sou o único tempo que se chama cabula quase, assim. Porque eu gosto desse resgate da macumba carioca, né? E isso aconteceu até no meu terreiro de Umbanda. Por causa da Quimbanda, muitas coisas no terreiro de Umbanda mudaram. Mudaram, né? Mudaram. Isso aí foi uma decisão em conjunto da espiritualidade, decidiu assim, foi.
né? Eu até falo assim, a escolha do Tiriri foi muito acertada, porque eu tenho pensamentos assim intelectuais muito próximos de interesses com o Tata Kamoshizila. Então, assim, nós dois somos estudiosos, gostamos de história, né, de antropologia, de sociologia, e a gente vai atrás das raízes e começa a não só ir atrás e ler o que os outros têm para dizer, mas também a formular o seu próprio pensamento e trazer isso dentro da nossa experiência de vida, né? Então, ele vem de uma outra parte a parte de hermetismo, de magia cerimonial, e eu tenho toda essa vivência de macumba. Então, casou as ideias de uma certa forma. E a gente começou a perceber nuances e a gente tenta trazer isso para as pessoas, né? A gente tem até uma publicação que é a Revista Inganga, que é uma revista gratuita que a gente disponibiliza para justamente trazer essas nuances históricas para desfazer alguns mitos que as pessoas criaram, né? Porque, infelizmente, hoje tem muita gente estúpida falando de Quimbanda. Estúpida, assim, ignorante mesmo. Que não sabe o beabá e tá falando sobre a Quimbanda dela. E todo mundo que chega com uma fala um pouquinho mais ligada à academia, com academicismo, ela é taxada de uma pessoa que está fora da tradição. Onde já se viu? Você está deturpando a tradição? Não, meu caro. A gente está explicando a tradição para que você entenda que isso é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Tem raiz, tem porquê. E não só sair por aí gritando, xingando os outros, fazendo cara de mal, posando com faca e sanguentado. Isso é muito cafona, Não, né, não cara? é isso que é a Meu Quimbanda. Deus do céu, que coisa cafona.